Papo Sintonia, com Patrícia Tosta. Patrícia Tosta. Estamos juntos com você aqui no Papo Sintonia, pela Rede Excelsior de Comunicação. Sempre uma alegria trocar com você e trazer também informações e orientações para o seu dia. Hoje com um tema muito importante, nós vamos falar sobre a complexidade do envelhecimento, trazendo essa rede nossa querida Maria Isabel. Que alegria receber você aqui. Depois desse período de festa, e o ano começando para a gente, para mais um ciclo, né, de bate-papo aqui com a Rede Inventividade. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte da Rádio Excelsior, Marquinhos Santiago aí na técnica, nossas convidadas, integrantes da Rede Inventividade. Muito bom voltar aqui na Rádio Excelsior, nesse retomar de atividades, né? E hoje, a gente sempre está aqui falando sobre envelhecimento, sobre a longevidade, mas hoje a gente traz, assim, também com alegria muito maior ainda, porque nós estamos trazendo as autoras, as coordenadoras de um livro, uma publicação científica sobre o envelhecimento humano aqui da Bahia, professores do curso de especialização em gerontologia da Universidade Católica do Salvador. Então, nessa proposta nossa da Rede Inventividade, de difundir a temática do envelhecimento humano, da longevidade saudável, nós estamos trazendo hoje, Patrícia, as professoras Joana América Oliveira, que é geriatra, médica geriatra, foi coordenadora do curso de especialização da UXAL por muito tempo, e é a organizadora desse livro. E nossa já conhecida Maria Emília Rodrigues, que é diretora técnica da ANG, gerontóloga, e já fez algumas participações aqui desde 2021, quero dizer, 2021, aqui no programa com a gente, sempre está presente, sempre que a gente convida. Então, lhe apresento as nossas convidadas e esteja com elas, à vontade. Que maravilha. Maria Emília Rodrigues, gerontóloga, diretora técnica da ANG, da Associação de Gerontologia da Bahia, mais uma vez com a gente. Vamos caminhar também nesse ano de 2024, trazendo boas pautas aqui para o bate-papo. Seja bem-vinda e bem-vinda também a Joana América Oliveira, que também já estão aqui online, utilizando desse recurso da tecnologia para nos aproximar. Bem-vindas. Maria Emília, bom dia. Bom dia, Patrícia. Eu prefiro passar inicialmente a palavra para a Joana, para ela iniciar esse bate-papo, e depois eu dou uma palavrinha. Muito obrigada. Obrigada, então. Aí, bola passada. Doutora Joana América Oliveira, geriatra, bem-vinda, né? Acho que a primeira vez aqui no Sintonia com a gente, não é isso, Isabel? Uhum. Seja bem-vinda aqui à nossa casa, um prazer, e falar de um assunto tão importante e interessante, né? Trazido nesse livro, a complexidade do envelhecimento, como realmente é complexo envelhecer. Por favor, Joana. Nós não estamos ouvindo aqui a Joana. Oi, Joana. Está aí com seu microfonezinho aberto aqui para a gente. Daqui a pouco, então. Vamos ajustar aqui, tá, Joana, para que a gente possa te ouvir melhor. Não está chegando aqui o seu áudio, mas vamos se ajustar para que a gente possa te ouvir melhor aqui com o Marquinhos Santiago, ajustando para você. Antes, Isabel, falar um pouquinho dessa proposta, né, da Rede Inventividade de difundir a temática do envelhecimento, coisas que você já vem fazendo há algum tempo. Sim, a gente vem procurando trazer os vários temas, bota aí para ver, fazer os Agora, vários... Sim, daqui a pouco o João só testando aqui para a gente. Daqui a pouco ela abre o microfone. Ainda não estamos te ouvindo. Sim, Isabel. Parece que ela não está conseguindo ativar o microfone. Talvez ativar o microfone ou abrir o microfone, não estamos te ouvindo, tá, Joana? Está aberto o microfone, ela pode retomar, entrar mais uma vez aqui no nosso link para a gente conseguir te ouvir melhor. Sair e entrar de novo, talvez, professora. Joana, eu estou tentando fazer a leitura labial do que Joana está falando, mas não estou conseguindo direito, não, viu, Joana? A gente pede então aqui, tá? Nos bastidores, Joana, eu vou falar com você pelo WhatsApp para que a gente possa conseguir te ouvir aqui no seu microfone. Tá bom, Isabel? Então, esse vai ser um ano também de atividades falando sobre a terceira idade aqui na Rede Inventividade, Isabel? Sim, nossa temática é essa, né? Do envelhecimento ativo e saudável,
das atividades e dos cuidados que precisamos ter nesse processo de envelhecimento, a questão de valorizar a autonomia da pessoa idosa, os espaços em que a pessoa idosa está, e essas temáticas serão abordadas ao longo do ano aqui em nossas atividades, e aí também, ouso dizer, professora Emília aí pode complementar melhor, na ANG, né, que ela é diretora técnica da ANG, e a proposta é que esse ano a gente tenha, assim, atividades mais ou menos coordenadas, o Fórum também de Direitos da Pessoa Idosa, os conselhos estadual e municipal da pessoa idosa, porque como é um ano que a gente tem já a proposta da Política Nacional de Cuidados, o Ministério também está lançando um Plano Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, estão construindo com a proposta de ficar pronto até junho. Então, a temática está na ordem do dia, até pelos números que o censo de 2022 trouxe, que foram mais significativos até do que se esperava em relação ao envelhecimento populacional no Brasil, e com isso se desperta para a necessidade de políticas, de ações e de mudança no relacionamento da sociedade com as pessoas idosas. A sociedade precisa se preparar e precisa atuar, não é ficar se preparando, já está atuando, considerando esse envelhecimento populacional, o que é muito desafiador para nós. Mas olha, professora Emília, que eu falo aqui sempre, hoje são elas. Então, Emília, eu posso, diante da situação, eu vou começar um pouco, né? E depois Joana faz a fala dela. Bem, nós hoje estamos aqui para falar deste livro aqui, que é A Complexidade do Envelhecimento Humano para Além da Dimensão Biológica, porque é muito comum a gente ter informações sobre a questão do envelhecimento, especialmente do lado biológico, porque fica mais visto, não é? Há alguns declínios nesse processo que ficam à vista de todos, e isso é o que é mais comentada, mais trazido para a população. Com esse livro, a gente traz outras dimensões do envelhecimento. E falamos sobre o envelhecimento populacional de uma forma geral. O Brasil está, assim, com um boom de envelhecimento muito intenso, e a gente precisa se atentar para isso, porque quanto mais pessoas mais velhas, mais necessidade de apoio, de políticas públicas efetivas, e por aí vai. E também nós falamos sobre a questão do envelhecimento bem-sucedido e do envelhecimento com fragilidade. Doutora Joana é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Eu gostaria de além dessa questão do envelhecimento bem-sucedido e do envelhecimento com fragilidade, nós também trouxemos um capítulo com a odontogeriatria, na atenção integral à saúde da pessoa idosa, o que é? Odonto, então, é a saúde bucal, que a gente, infelizmente, aqui no Brasil, tem até um ditado que diz que nós temos velhos desdentados, porque uma boa parte da velhice, infelizmente, não teve os cuidados adequados na infância, na juventude, e é evidente que na hora da velhice, essa parte do organismo ela tem um funcionamento diferenciado, não é? Além da odontogeriatria, nós temos também a fisioterapia, que é uma outra área que trata as questões do envelhecimento e tem dado respostas muito positivas. O capítulo da fisioterapia está, assim, muito bacana. E também a fonoaudiologia. A fonoaudiologia, nesse contexto da gerontologia, traz formas de cuidar, não é? Dessa parte da respiração, da deglutição, da mastigação, que são partes importantes nesse processo de envelhecer. Uma outra questão que é trazida no livro também é sobre a cognição. Como a gente tem observado pessoas
com dificuldades de memória, com dificuldades de expressão, de comunicação, com dificuldades de atenção, então não tem atenção, não consegue fazer até as atividades de vida diária. Então, tem um capítulo também sobre isso. E aí entra na minha parte, que é a dimensão educativa do processo de envelhecer. Como sabem, eu já falei aqui, não sei se lembram, mas eu sou professora de formação inicial, depois eu fiz gerontologia, especialização em gerontologia, e me dedico há 20 anos às pessoas mais velhas, e com foco muito intenso na educação. Educação faz parte da vida. Educação não é somente a educação nos bancos de escola, nas cadeiras e no espaço de escola. Educação é isso aqui que a gente está fazendo. Isso também é educação. E a rádio, e você, Patrícia, faz muito bem essa parte de educação para toda uma população que esteja nos ouvindo, né? Então, a minha participação nesse livro é com esse aspecto do processo educativo das pessoas idosas. E aí, eu já digo, para encerrar esse bloco, que todos nós temos a capacidade de aprender e de ensinar até o final da vida. Então, aquela história de papagaio velho não aprende a falar, já era. Não existe. Tá? Então, estou passando para a Patrícia ou para a Isabel. Joana não conseguiu retornar, não sei qual a razão. Já está com a gente. Pronto. Perfeito. Olha, lindo isso aí, né? Obrigada por essa introdução, que, na verdade, fizemos aqui esse ajuste na temática, mas está totalmente dentro, não é, Isabel? Porque essa complexidade do envelhecimento humano, ela vai além da dimensão biológica, né? Dessa dimensão física, que nós vamos trazer agora com a doutora Joana. Tem tanta coisa, a complexidade ela é tão grande, a questão social e a questão da educação, nós já falamos aqui em outros episódios, em outras edições desse quadro, que existem formas diferentes de envelhecer, falamos de envelhecimentos, e a questão social e educacional, a gente pontua bem, que traz essa forma diferente de envelhecer. Mas, do ponto de vista físico, também da saúde, quais são os desafios, doutora Joana? Agora sim, já com a gente participando, que esse envelhecer traz. Doutora Joana América Oliveira, que é médica geriatra. Olá, bom dia. Está nos ouvindo? Bom dia. Agora sim. Que bom te ouvir. Bom dia. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Ok. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite formulado por Maria Isabel, idealizadora da Rede Inventividade, ao tempo em que aproveito para parabenizá-la por essa iniciativa e também agradecer a Patrícia Tosta, do programa Em Sintonia, da Rádio 106.1. Obrigada pelo convite e me coloco à disposição. Eu não ouvi o início da entrevista, da fala de Maria Emília, então gostaria que vocês me atualizassem. Então, Maria Emília começou, né, Isabel, falando da importância do envelhecimento. Esse é um ano também que vamos estar falando desses outros temas, e a Maria Emília já falou um pouco sobre essa questão da educação para o envelhecimento bem-sucedido, a parte que toca, né, a ela dentro do trabalho que ela faz na área de geriatria. E a gente gostaria de ouvir de você os desdobramentos e as dificuldades do envelhecimento, os desafios do envelhecer também dentro dessa parte da saúde. O envelhecimento bem-sucedido, o que seria envelhecer? Ter um envelhecimento bem-sucedido. Todos nós queremos isso, né, Maria Isabel? Ter um envelhecimento bem-sucedido, mas como que isso é possível? Quais são os pilares para esse envelhecimento bem-sucedido? Fique à vontade para nos trazer aqui, do ponto de vista dos seus conhecimentos, o que é envelhecer de forma bem-sucedida e plena. Ok. Inicialmente, eu gostaria de comentar sobre a produção desse nosso livro, que foi a realização de um sonho, porque, como vocês colocaram anteriormente, nós participamos por 23 anos da coordenação do curso de pós-graduação em gerontologia
da UFSAL. Então, a partir da experiência dos docentes, nesse desafio de capacitar, especializar recursos humanos de diversas áreas do conhecimento, é que nós conseguimos, através do planejamento participativo colaborativo, realizar então, o livro A Complexidade do Envelhecimento Humano para Além da Dimensão Biológica, ele nos traz essa ideia da multidimensionalidade desse processo, que nos leva à reflexão sobre a complexidade do envelhecer. E nós nos pautamos na teoria da complexidade como proposta por Edgar Morin, e o envelhecimento, então, deve ser entendido como um fenômeno imprevisível, né, e não linear, universal e complexo, vez que se observa, do ponto de vista biológico, a interação contínua entre os diversos sistemas, órgãos, tecidos, células e fluidos, e, a partir dessa dimensão biológica, a interação com outros sistemas que também são não lineares, né, como as famílias, as pessoas, as organizações e as comunidades. Portanto, também são imprevisíveis ao longo do tempo. E uma coisa que eu acho interessante, quando a gente aborda a questão da complexidade do envelhecimento, é que a gente deve lutar pelo fim dos preconceitos e referências que são inadequadas aos conceitos de envelhecer. Isso nos possibilitaria a abertura para um processo de envelhecimento digno, bem-sucedido. Isso é o que diferencia este livro. E nós colocamos também a questão de que os profissionais, tanto das áreas da saúde quanto da área social, sejam especialistas ou não em gerontologia, eles têm o papel de ajudar nesse caminho, pois o envelhecimento, ele diz respeito a todos nós. Então, essa seria uma introdução, e não sei se consegui contemplar o que vocês pretendiam inicialmente. Sim, quanto a gente percebe, né, por essa sua fala, e quanto é realmente complexo nesse envelhecimento, que envolve tantas questões, já falamos um pouco da questão educacional, mas também a questão educacional da importância, não é, Maria Isabel? E também Maria Emília, ao longo de todo o tempo, e esse ano estamos só começando a falar sobre esse tema, mas por que falar em envelhecer? Eu acho que a gente trouxe aqui pontos que esclarecem isso. Falar do envelhecer é necessário, é urgente em todas as áreas. E aí, qual a contribuição também, não só da geriatria, mas também da gerontologia, Maria Emília, dentro desse processo de envelhecer plenamente, a contribuição que a geriatria e a gerontologia também trazem? Joana, gostei bastante da sua fala. É uma especialidade da área médica, ela contribui com as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças que são mais prevalentes durante a fase do envelhecimento, e a gerontologia nos dá uma visão muito mais ampla sobre o processo de envelhecimento, abordando de todas, na sua multidimensionalidade, né? Então, do ponto de vista social, nós temos a importância muito grande dos profissionais da área do serviço social, temos também a importância dos psicólogos, né, em relação à questão da saúde mental, dos educadores físicos, das pessoas que lidam com a questão do planejamento, com a gestão, com o empreendedorismo, com a inovação, para que a gente tenha cada vez mais serviços ofertados à população, serviços gerontogeriátricos assistenciais de melhor qualidade. Então, todas as áreas do conhecimento se envolvem ou se debruçam sobre esse processo do envelhecimento para entendê-lo melhor e para que a gente sejamos capacitados, né, para atender melhor essa população que envelhece e que cada dia mais nos traz idosos, muitas vezes frágeis,
para os quais ainda não temos conhecimento suficiente para abordá-los em todas as questões relacionadas a esse processo. Eu falo do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista clínico, do ponto de vista social. Pois é, e será que nós estamos preparados, né, Maria Isabel, com essa rede que você tem coordenado e trazendo tantas pessoas que estão se debruçando, estudando, produzindo também conteúdo? Temos aí esse livro maravilhoso que vem somar também a todas essas reflexões, mas será que na prática estamos dando conta de toda essa complexidade? Temos aí um grande desafio, né, de atender às demandas e às necessidades de que a complexidade do envelhecimento traz. Na verdade, Patrícia... Isso, porque as velhices são heterogêneas, são muitas as velhices, né? Então, temos que pensar nessa questão da multidimensionalidade, da complexidade do envelhecimento, para poder dar conta de todos esses aspectos que envolvem a assistência, tanto médica quanto social, educacional, né? Para as pessoas que estão no processo de envelhecimento. Sim, em termos sociais... a gente está, na verdade... Eu não estou ouvindo mais. Olha. Não sei o que está acontecendo. Está ouvindo aqui agora? Não, acho que... Está ouvindo? Me escuta, Joana. Você me escuta? A Julia está falando, mas não está saindo. O que acontece... Você me escuta, Joana? Não está escutando a gente. O que acontece? Nós estamos... começando, em termos de país, a despertar para esse tema. É algo que vai passar a cada dia ocupar um lugar maior na agenda pública, privada, da sociedade, das famílias. A gente já se depara com muitas famílias começando a ver o tema em seu dia a dia, né? Pais idosos, avós, pessoas que precisam de cuidados. Então, a gente já começa a ver a busca por serviços. Então, é um início. O que é que a gente está fazendo? A gente não vai resolver isso de imediato. A gente está construindo, e o importante é que todos se juntem nesse caminho. O que é que a gente procura fazer? Nosso trabalho é um trabalho muito de formiguinha. É um trabalho o quê? De beija-flor, vamos dizer, no incêndio da floresta. Não, porque não é um incêndio de floresta, né? Mas é um trabalho pequeno, mas que é um trabalho que precisa ser constante e que a cada dia agregue mais pessoas. Não é nada que alguém possa assumir o protagonismo. É algo para ser feito em equipe, em colaboração e com esse sentido de que a gente planta hoje, colhe alguma coisa hoje, mas está também construindo o futuro. Quem está na faixa dos 50 anos, acho que 45, 50 anos, é uma geração que deve estar muito interessada nisso, porque é uma geração que está sendo considerada pela literatura como a geração sanduíche. É uma geração que hoje, muitas vezes, tem pais idosos e tem filhos adolescentes, né, para cuidar. E que, como há uma redução das gerações mais novas em termos quantitativos e percentuais, essas pessoas, quando chegarem à idade acima de 60, 65, 70 anos, possivelmente terão um número menor de pessoas com quem contar para cuidar deles. Então, é muito importante que sejam reforçadas as políticas públicas, as redes de apoio social. Então, eles têm um papel de ajudar a construir o que irão depois usufruir. Por isso que eu digo que é um trabalho colaborativo, não é um trabalho de disputa de espaço, de nada disso. Né? E nosso propósito na Rede Inventividade sempre tem sido esse, de buscar agregar, tanto aqui em termos de Bahia como de Brasil. Então, gente, nós vamos fazer um breve intervalo. Esse assunto não termina aqui, nós só iniciamos, até para trazer a notícia, né, desse livro, muito importante, mas vamos fechar no próximo bloco, depois do intervalo comercial, apontando algumas pistas, alguns caminhos, porque essa complexidade do envelhecimento não é da Rede Inventividade, não é das pessoas de forma isolada, como bem falou Maria Isabel, é de todos e de todas as idades, não só para quem já está vivendo essa fase da vida, mas todos devem se interessar por isso e construir juntos essa teia de uma vida plena. 9h30, vamos para o intervalo, voltamos já. Em sintonia. Sinto
Saúde ocular na Excelsior. Se você tem olho seco, você deve usar colírios. Não se deve pingar soro fisiológico. Os colírios são bem melhores. Nesse caso, existem vários colírios que são mais vendidos no mercado, que são mais simples, mas também existem colírios mais sofisticados. Os pacientes que têm glaucoma e usam vários colírios talvez se beneficiem mais com colírios sem conservantes, que são colírios também mais sofisticados. Então procure seu oftalmologista para tirar a dúvida qual colírio lubrificante que você deve usar. Dicas de saúde ocular, com Dr. Roberto Lawande. Já pensou em ter uma rádio favorita que se encaixa perfeitamente no seu dia a dia? Acordar para a vida com toda a energia e disposição do início da manhã e se manter em sintonia com as principais notícias e entrevistas do dia. Dar espaço à voz das mulheres e logo depois, para você que ama aventuras, embarcar no Excelsior Turismo para vivenciar novas descobertas. No meio do dia, você sintoniza no Expresso do Dia, saboreando as informações do dia e logo depois tem um leve saber para começar sua tarde com leveza e conhecimento, para pegar a visão dos burburinhos mais quentes do momento. Depois é hora de quebrar as barreiras convencionais e ficar por dentro do empreendedorismo, com o Fora da Caixa, e manter-se informado com o giro de notícias. Claro, com aquela pitada de política que todo mundo gosta. À noite, o momento é de entrar no clima do agito esportivo, se tornando quase um craque do rádio, com as coberturas exclusivas do mundo do futebol. Aqui na sua FM 106.1 é assim. Cada programa é uma sacada única de entretenimento e informação. Sintonize este novo conceito de ouvir rádio. 106,1. Tem novidade na área. Seja um membro da família Excelsior e concorra a brindes. Ligue agora e faça seu cadastro. E você que já contribui regularmente, também concorre a sorteios no mês do seu aniversário. Não fique de fora e venha fazer parte da família Excelsior. Mantenha seu cadastro atualizado. Ligue 3114-3333 ou acesse nosso portal www.fundaçãodomavelar.com.br. Família Excelsior. Em sintonia. Com Patrícia Tosta. Patrícia Tosta. Nós estamos de volta com você e aqui o Papo Sintonia pela Rede Excelsior de Comunicação e o nosso Papo Sintonia de hoje falando sobre os desafios, a complexidade do envelhecer. A gente quer agradecer a presença das nossas convidadas de hoje, dizendo que esse com certeza vai ser um assunto que vamos voltar aqui no programa e aprofundar, porque tem muito o que ser dito sobre essa complexidade do envelhecimento humano. Doutora Joana América Oliveira, médica geriatra que esteve com a gente, muito obrigada, sua mensagem, suas considerações finais. Obrigada, Patrícia, por essa oportunidade que você está nos dando para divulgação do livro que produzimos sobre a complexidade do envelhecimento humano, além da dimensão biológica, um livro que aborda com profundidade o tema do envelhecimento, ampliando o olhar, a multidimensionalidade e a complexidade desse processo. Então, nós acreditamos que essa leitura será uma fonte de conhecimento e reflexão para todos aqueles que se interessam pela área da gerontologia, além do fato de nos levar a entender os triunfos e os grandes desafios da evolução da longevidade. Só tenho a lhe agradecer. Esse livro foi lançado pela editora CRB, ele está no site da editora e nós estamos planejando o lançamento nas livrarias aqui em Salvador.
até o momento a gente ainda não tem uma data definida, mas gostaria que a gente tivesse uma outra oportunidade para falar mais sobre esse tema. Obrigada. A gente que agradece. Maria Isabel, obrigada a você, Patrícia. Muito obrigada, doutora, com certeza, já está convidada. Assim que tiver essa agenda de lançamento, faço questão da gente fazer também esse lançamento junto aqui com a nossa audiência, para que a gente possa falar mais profundamente sobre os conteúdos que esse livro traz e a temática que ele traz, que é importantíssima. Maria Emília Rodrigues, gerontóloga, diretora técnica da ING, Associação de Gerontologia da Bahia, muito obrigada também por hoje. Nossa casa está sempre aberta para te receber. Obrigada. Obrigada, Patrícia, por abrir espaço aqui para o nosso trabalho técnico-científico, e obrigada a Isabel, que faz parte conosco da ANG. Ela ela sempre está abrindo espaço para esse tema, porque é o tema de interesse da Rede Inventividade, e eu queria dizer que a gente está no livro educação continuada e educação ao longo da vida. Então, sempre é tempo de educar, se educar. E é isso que a gente traz nesse livro, A Complexidade do Envelhecimento Humano para além da dimensão biológica, que foi coordenado, organizado por doutora Joana América de Oliveira e vários professores, especialistas ou não em gerontologia, eles trabalharam, cada qual, o seu tema dentro da sua área. Muito obrigada, e a gente está sempre às ordens. A ANG está iniciando uma agenda para 2023, a nossa presidente Graça Sena falou aí no chat, agradecendo, Patrícia, parabenizando você por abrir espaço para esse tema, e eu digo à população que está ouvindo, vamos cuidar bem dos nossos mais velhos. Vamos nos cuidar se ainda não somos velhos, mas precisamos, sim, fazer um autocuidado para a gente poder envelhecer dignamente e envelhecer de forma saudável. Muito obrigada, um bom dia a todos. Muito obrigada, Maria Emília, por essa fala, né, por nos ajudar também a trazer esse tema. Um abraço aí para a Gal Sena, e por todas as pessoas que estão aqui no chat compartilhando com a gente. Nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube. A Merinalva do Carmo, também parabéns, Emília, como você disse, a base de tudo é educação. A Áurea também, que nos mandou aí uma mensagem. Emília, você é gigante na sua área, parabéns. Parabéns a todos que fizeram com a gente esse programa. Eu estou pequena, Patrícia. Obrigada. Eu sou tão pequena. Não posso ser. Obrigada. É grande todos nós, né, Maria Isabel? E você sempre, já é da casa, bem-vinda, obrigada. É o seguinte, pequena, todos somos pequenos, mas juntos somos grandes, não é? Juntos conseguimos fazer a diferença, vencer os desafios. E é isso que a Rede Inventividade pretende, ser esse local de encontro para promover a longevidade ativa, saudável, um envelhecimento digno. Isso. Então é isso. Muito obrigada, Patrícia, obrigada, Marquinhos, e até a próxima. Obrigada, meninas. Já espero vocês aqui para esse lançamento aqui do livro. Muito obrigada a todos que participaram desse primeiro momento aqui do Papo Sintonia de hoje, falando sobre os desafios, a complexidade do envelhecimento humano. São 9h39, dá só 30 segundinhos para que a gente comece com você um próximo papo falando de um assunto também igualmente importante, que é o aumento do número de casos de dengue aqui no Brasil. Com essa informação, a gente volta já com o doutor Celso Granato, que já está com a gente em conexão. 9h40, voltamos já.